Bom, agora vamos falar um pouco do nosso quadro Ponto de Vista. Avareda, tem surgido ao longo das semanas aí algumas pesquisas que dão um cheiro ou um caminho de como vai ser a eleição para a prefeitura aqui de São Paulo. Um prefeito que é um cara correto, bem avaliado e com a máquina com muito dinheiro para investir, Um candidato que, aparentemente, quando pergunta, olha, tem o apoio do Bolsonaro, ele dá uma certa subida. E uma candidata que é a Tabata, que surpreende os números dela na pesquisa que saiu essa semana com 7%. Como que você vê a eleição aqui em São Paulo? Vai ter espaço para essa história esquerda e direita? O prefeito tem um caminho a percorrer que diferente das eleições passadas, que foi totalmente polarizada? Olha, Wilson, em primeiro lugar, esquerda e direita, isso sempre houve e não vai deixar de ocorrer. Mesmo quando os eleitores não se definem, não se autodefinem como de esquerda ou direita, olhe o comportamento eleitoral deles. Frequentemente, eles são coerentes votando no mesmo campo. Os candidatos variam, mas eles votam, a maioria esmagadora dos eleitores vota basicamente no mesmo campo. Às vezes se desloca, vota num candidato mais à direita, às vezes vota no candidato de centro-direita, mas dificilmente esse eleitor que tem valor de direita vai votar, vai atravessar o muro e votar num candidato à esquerda ou à extrema-esquerda. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, as eleições municipais são muito importantes porque elas funcionam, de certa forma, como barômetros ideológicos. Elas nos ajudam a imaginar, perspectivar o que pode acontecer na eleição seguinte. É outra coisa importante para nós levarmos em conta. Terceira coisa para a gente analisar o que pode acontecer esse ano. Olhando para trás, a eleição municipal passada, nós tivemos a maior taxa de reeleição em 20 anos na história das eleições municipais. 63% dos prefeitos se reelegeram. Muito importante isso. Taxa que depois, lembra o que eu disse, barômetro, lembra que depois se reproduziria na eleição de governadores do ano passado. Maioria esmagadora deles, até um percentual maior do que os 63%, a maioria conseguiu também se reeleger. Então, nós estamos falando um conjunto de coisas, nós estamos dizendo o seguinte, um incumbente é sempre, digamos, favorito ou candidato a favoritismo. Há uma diferença, no caso do Ricardo Nunes, é que ele próprio não foi o eleito em 2020. Então, aquela lógica de que, pagando promessas, você obtém boa avaliação, já fica dificultada, porque ninguém lembra de promessas do Ricardo Nunes. Ele tem que dar um passo atrás. Ele não tem a musculatura de ter sido eleito. Né? Não foi ele que prometeu, foi o Bruno. Exatamente. No caso, o Bruno Covas. Ninguém. E, ao mesmo tempo, quando ele... E se ele... Olha só o desafio. E se ele simplesmente relembra as promessas do Bruno e diz que está cumprindo as promessas do Bruno, ele não tem o mérito de tê-las formulado, entendeu? Isso é complexo, não é fácil. Não é fácil. Ele precisa construir uma identidade, construir uma referência, ter algo significativo, algo icônico. Que as pessoas enxerguem que é ele, né? Vamos pegar o caso de um prefeito, vice-prefeito, que assumiu a prefeitura e conseguiu se reeleger. Gilberto Kassab. Acompanhei, participei de perto daquela eleição. Cidade Limpa foi fundamental para chamar a atenção para aquele novo personagem, etc. e tal, e ele lograr o êxito que obteve na eleição. Então, o Ricardo Nunes teoricamente, está sentado como incumbente. Os incumbentes, muito provavelmente, você pode anotar isso para a gente constatar depois, os incumbentes, muito provavelmente, terão uma taxa de sucesso parecida com aquela taxa da eleição 2020. Wilson, vamos acompanhar isso. Voltaremos a conversar sobre isso. Agora, o Ricardo e outros que eram vice-prefeitos que assumiram, né, o cargo, que não tinham, então, essa ligação com o eleitorado, que o eleitorado não os sufragou a eles especificamente, vão ter uma dificuldade adicional. No caso do Ricardo Nunes, qual é a dificuldade? É unificar o campo do centro-direita. Se ele for o candidato no campo da centro-direita, ele está no segundo turno. Você deu um exemplo do Kassab, que é um amigo particular, eu, inclusive, trabalhei no governo Kassab.
era uma eleição do famoso nós contra eles, né? Lembra? Era um negócio meio... O Geraldo participou daquela eleição, mas o cara de direita e centro votou no Kassab. E o cara de esquerda, era Marta? Foi a Marta, né? Votou na Marta. O Ricardo não fica espremido nessa questão por conta de ter um candidato que pode ser bolsonarista e ter um candidato que pode ser ligado à esquerda, que nem o Boulos? Não, se o bolsonarismo tiver um candidato em São Paulo, o Ricardo está numa situação bastante difícil. O que ele tem que é unir o centro e o centro-direita. A tarefa dele... Nos Estados Unidos, você sabe, há primárias no ano e eleição geral no outro. Isso. Quer dizer, não é no ano, é na primeira parte do ano, depois a partir do final do ano anterior. A primária, entre aspas, do Ricardo Nunes é a tarefa de unificar a direita. Se ele unificar a direita, é uma fortíssima presença no segundo turno. Né? Não é uma vitória assegurada, porque dessa feita, essa mesma pesquisa que você aludiu tem uma presença do candidato Guilherme Boulos, que, com o apoio do ex-presidente Lula, pontua muito bem nessa pesquisa. Mas também não pontua como um vitorioso de véspera. Não Ninguém é vitorioso de véspera na eleição de São Paulo, sobretudo a do ano que vem. Mas se Ricardo Nunes unifica a direita, ele é franco favorito para estar no segundo turno. Lavareda, obrigado pela análise. Esse foi o quadro Ponto de Vista. Você que nos acompanha, siga e faça a inscrição no nosso canal e nos siga nas redes sociais.